Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar a todos que estão nos ouvindo também. É com grande satisfação que eu venho mediar a mesa o futuro das universidades, perspectivas brasileiras e internacionais. Recentemente, a Unifesp passou pelo processo de criação do projeto pedagógico institucional. Esse projeto ele foi baseado em um processo participativo, em princípios e metodologias da democracia direta. Foi um projeto inovador, onde a nossa comunidade ela teve importância fundamental. Nós já passamos pela fase de formulação das propostas e também a comunidade teve um papel deliberativo e decisório no julgamento dessas propostas, né? Agora a gente vai entrar na fase de votação. Eu acredito que em agosto a gente já consiga disponibilizar as propostas para a votação. O nosso PPI ele foi idealizado com a ajuda do professor James, que está aqui nessa mesa conosco. Ele estava como professor visitante aqui na Unifesp e nesse período ele nos ajudou a desenhar o processo do PPI. E estamos também no processo de formulação do PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional, que vai ter a duração de 5 anos, vai ser de 2021 a 2026, e estamos pensando em diferentes cenários. Eu acredito que o professor Pedro fará para a gente uma contextualização melhor desses cenários. O processo de construção ele está sendo realizado através da consulta aos nossos colegiados e representantes, através de instrumentos online, para que nos digam o que a comunidade espera do PDI. Esses instrumentos online eles irão nortear a escolha dos grandes temas que deverão ser abordados no plano. São processos diversos, o PPI e o PDI, porém eles estão interligados também na sua essência democrática, baseado em processos de democracia direta e representativa. São os documentos norteadores da nossa universidade. Gostaria de dizer que perguntas elas poderão ser feitas aos palestrantes através do chat da plataforma do evento e eu vou apresentar os palestrantes no momento das suas falas. E no término nós teremos um período para responder as perguntas. Então eu gostaria de passar a palavra agora para o professor Pedro Arantes Fiore. O professor Pedro, ele é arquiteto e urbanista, ele é doutor pela USP, professor de História da Arte e é o nosso pró-reitor de planejamento. Ele pesquisa a teoria e crítica de arquitetura e arte contemporâneas, políticas e projetos de habitação popular, autogestão e reforma urbana, projeto de equipamentos públicos, política universitária. Professor Pedro, seja bem-vindo. Bom, boa tarde a todos e todas. Obrigado, Juliana, minha colega de trabalho na ProPlan. Vou iniciar aqui a nossa mesa um pouco para colocar, inclusive, nossos convidados internacionais diante da situação específica brasileira. Agradecer a presença deles e também da Tamires, nossa estudante de graduação e de pós agora na Baixada Santista. E eu queria, nessa fala de 15 minutos, tratar a minha hipótese de que tanto o governo Bolsonaro quanto a pandemia deixaram evidentes agora as diferenças entre o setor público e o setor privado de ensino superior. A pandemia deixou claro para todos nós que são dois universos distintos, com propósitos distintos e com entregas para a sociedade também distintas. Vou começar falando um pouquinho das universidades privadas, depois eu passo para as públicas e, se o tempo permitir, quero também colocar algumas propostas. Bom, as universidades privadas, diante da pandemia, têm atuado num mergulho profundo no ensino à distância. Estão testando todas as tecnologias possíveis que já estavam, inclusive, sendo utilizadas pelo ensino privado maciçamente no Brasil. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 5 anos, as universidades privadas e institutos privados abriram 40% mais vagas em EAD do que vagas públicas. Então, já há uma transição, desde 2015 e 2016, forte do setor privado para o ensino à distância. Isso significa uma estratégia de negócio diferente.
produzir materiais online, padronização de conteúdos, automação de sistemas de ensino, de avaliação, uso de robôs, de inteligência artificial e precarização do trabalho docente. É o que uma professora tem denominado de EADização, para fazer uma comparação com a uberização docente. Nós temos uma espécie de EADização do trabalho docente nas universidades e faculdades privadas, e demissão em massa. Nós tivemos aí uma demissão em massa na Uninove na semana passada, quase 1.000 docentes demitidos por pop-up nas suas telas de computador, inclusive demissão em era de pandemia, se fazendo dessa forma indigna. E, recentemente, entre ontem e hoje, a Universidade de Cruzeiro do Sul, Positivo, que é um dos grandes grupos privados do Brasil, também demitindo centenas de docentes. Evidentemente que tem um contexto de crise econômica, de dificuldade de manter o pagamento de mensalidades, mas, por outro lado, o setor privado está explorando um novo modelo de negócios, cada vez mais digital, cada vez mais financiarizados, para entregar um produto de massa, barato, porque diante da crise econômica nem todo mundo pode pagar uma mensalidade de uma escola privada de elite, padronizado e com uma feição moderna. É uma espécie de soja transgênica da educação que está sendo entregue cada vez mais para o setor privado. Lembrar que esse processo todo enfim, o setor privado cresce muitíssimo nas últimas 2 décadas, estimulado por várias medidas, inclusive do governo Lula e do governo Dilma, de abertura de capital na bolsa, internacionalização e concentração de capitais, compras, fusões, numa ação de oligopolista, de domínio de mercado, formando 4 grandes empresas gigantes do setor. A Croton, a maior empresa, inclusive, do mundo, com quase 1 milhão de estudantes, atua aqui no Brasil. E isso mudou a dinâmica do capital privado no ensino superior. Antigamente era um capital ligado a famílias, e era um capital nacional, regional, e agora ele se tornou um capital global e financiarizado. Então, essas tendências estão sendo aprofundadas na medida em que a pandemia jogou todo o ensino para o EAD, e as universidades e faculdades privadas mergulharam no EAD imediatamente, estão todas já com um trabalho remoto e usando suas ferramentas, explorando as novas formas de ganhos com isso. E do ponto de vista global, não é um fenômeno que está acontecendo, evidentemente, só no Brasil. No Brasil, são 6 milhões de estudantes do setor privado que mudaram para o ensino privado de um dia para o outro, na semana do ensino à distância de um dia para o outro. Isso também acontece globalmente, e globalmente nós ainda temos uma estratégia das grandes universidades privadas, como Harvard, MIT, Columbia, que estão ampliando seus campi virtuais, para que os estudantes não tenham mais que ir, por exemplo, aos Estados Unidos, mas que chegue o conteúdo empacotado para os estudantes que pagarão por ele nos seus países de origem. Então, nós vemos aí que há um aumento da mercantilização, da degradação, inclusive, do que é o ensino privado, seja ele com grife ou não, ou sem grife, na pandemia e provavelmente para o pós-pandemia. O setor privado no Brasil contou com amplo subsídio público, com ProUni, com FIES. É importante dizer que ele cresceu, inclusive graças a isso, houve uma transferência enorme de recursos públicos para o setor privado, e hoje é uma máquina gigantesca, que domina 80% das matrículas no Brasil e que está procurando manter a sua taxa de lucro alta, mesmo com a crise do FIES, através das novas tecnologias do ensino à distância e da demissão e precarização de professores. Bom, o que as universidades privadas entregam para o Brasil no momento da pandemia? Nada. Não tem nenhuma contribuição. Talvez as nossas confessionais, a PUC, ou as privadas de excelência, a GV, na área pública, tenham alguma ação hoje durante a pandemia. As outras estão apenas fazendo fábricas de ensino à distância. E as universidades públicas não. As universidades públicas estão envolvidas, estão atuantes, estão fazendo pesquisa. Nós estamos com mais de 1.000 pesquisas em andamento desenvolvidas pelas universidades públicas só com o tema Covid, que conseguiram se mobilizar rapidamente. Nós temos 50 hospitais universitários públicos que são a ponta do Sistema Único de Saúde
do Brasil em qualidade, com compras públicas coletivas que estão acontecendo hoje, uma série de serviços e debates, como o nosso congresso, que está sendo um sucesso, demonstra também a nossa capacidade de ação pública nesse momento de crise. As universidades públicas não estão paradas, as universidades públicas não ligaram a chavinha do EAD imediatamente. Óbvio, isso é um debate interno complexo, que nós estamos discutindo em que condições, como combater a desigualdade digital, como dar garantias e condições de acesso, como fazer isso com os cuidados devidos. A gente está agora no ingresso de trabalho remoto temporário de uma perspectiva também crítica, politizando essas novas tecnologias e a maneira de nos relacionarmos com elas, né? Mas a pandemia está deixando claro que nós estamos fazendo diferença para a sociedade brasileira e outras universidades públicas estão fazendo essa diferença no mundo todo, enquanto aqui, especificamente, as universidades privadas não tiveram nada a contribuir com a solução dos problemas e com a resistência diante do que está acontecendo. Nós estamos sendo atacados pelo bolsonarismo, né, por 3 frentes. Então, somando-se a pandemia, as dificuldades que a pandemia impõe a todos nós estamos sofrendo 3 tipos de guerra contra as universidades, que são guerras que estão acontecendo contra a sociedade, os movimentos sociais, as minorias, o meio ambiente, as populações tradicionais indígenas, a população periférica. Nós, em relação às universidades, especificamente, estamos sofrendo ataques em 3 frentes. A primeira delas é o que a gente chama de guerra cultural. Quer dizer, toda essa movimentação negacionista, obscurantista, anti-ciência, anti-razão, promovida pela extrema-direita globalmente, não é só aqui no Brasil, está colocando as universidades públicas e a ciência pública sob ataque, né, e nos caracterizando como maconheiros, depravados, comunistas, que fazemos balbúrdia, enfim. Vocês veem aí que a caracterização que o governo e as forças que o apoiam fazem da universidade pública de combate cultural, né, contra o que nós temos até hoje uma importância, uma espécie de hegemonia cultural progressista no Brasil desde a redemocratização, é uma espécie de acerto de contas da ditadura até hoje, né? E, de outro lado, o que eles entregam? É o empresariamento universitário, a universidade empresa, a universidade empreendedora, professor negociante, professor empresário, professor que vai ficar rico, enfim, são as promessas dentro dessa guerra cultural. As outras 2 frentes de ataque são a guerra política, que vocês estão vendo, ataque à autonomia universitária, liberdade de pensamento e de expressão, ataque à democracia interna, nossa capacidade de escolher nossos dirigentes, tentativa de intimidar e criminalizar os dirigentes no modelo que aconteceu tragicamente na Federal de Santa Catarina, que levou inclusive ao suicídio do reitor Cancellier. E, por fim, a guerra do financiamento, né? Então, uma disputa pelo fundo público. Essa guerra não é de hoje, ela já aconteceu em outros momentos de austeridade fiscal, mas o marco, né, disso recente é a emenda do teto dos gastos de 2016, que bloqueou os gastos em saúde, educação e gastos sociais fortemente, e com o governo Bolsonaro as tentativas de corte, né, primeiro com a ameaça do corte pela balbúrdia, depois o corte está acontecendo progressivamente, corte de bolsas, corte das verbas de pesquisa, contingenciamento do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, não reposição de vagas de docentes, cortando funções gratificadas, enfim. E o pacote de emendas constitucionais do Paulo Guedes, que está no Congresso, que permite prever a destruição completa do Estado, dos serviços públicos em breve, né, que imagino resistiremos. Mas, enfim, diante disso tudo, a autodefesa não me parece que é a única e necessária ação, né? Evidentemente que em momentos regressivos nós tendemos a querer defender o nosso patrimônio. As universidades públicas são um patrimônio da sociedade brasileira que precisa ser defendido, mas que nós precisamos agora também ter um momento de autocrítica, né? As universidades públicas ainda estão subordinadas a determinadas tendências que precisam ser discutidas e avaliadas, né? De caráter, seja corporativista, ou dessa indústria produtivista de papers acadêmicos e métricas e rankings e índices em que nós estamos subordinados. É um ambiente super competitivo, universitário, super especializado, fragmentado e subordinado, inclusive, à produção do norte global, nossa divisão internacional do trabalho intelectual. Então, nós precisamos também discutir que universidade é essa. A nossa questão não é, no pós-pandemia, só voltar ao antigo normal, achar que a universidade anterior era maravilhosa. Quer dizer,
nós conseguimos democratizar, nós fizemos a política de cotas, mas ainda o corpo docente é majoritariamente branco, de classe média, é pouco multiétnico, pouco popular, ainda tem muitas mudanças acontecendo na universidade brasileira que precisam continuar sendo defendidas. Para eu encerrar aqui, que meu tempo está acabando, eu queria terminar com uma sugestão de 10 ideias para o debate. Eu não vou ter tempo, óbvio, de desenvolvê-las, eu vou apenas sublinhar quais seriam elas, para o que seria uma agenda para as universidades públicas se repensarem no pós-pandemia, né? Primeiro, evidentemente, garantir a gratuidade, que está sendo atacada em muitos lugares do mundo, e que ela possa continuar sendo cada vez mais plural e inclusiva, como um espaço multicultural, multiétnico, e que a gente possa retomar a expansão para um dia poder abolir o vestibular, né? Abolir os sistemas de ingresso selecionados, como acontece na Argentina, que o acesso é livre, não é uma coisa de outro mundo, né? A universidade tem que estar aberta ao novo, ao inédito, às novas gerações, às novas maneiras de pensar, de comunicar, aos múltiplos tempos e ritmos. Em terceiro lugar, ela tem que ser pública em todos os sentidos. Não basta a universidade ser pública sem fazer ciência pública, conhecimento público, ciência aberta, acessível a todos, né? Nesse momento, a universidade tem que defender, inclusive, o direito à vida, né? E não apenas produzir patentes, né? Ela deve ser radical e libertária, crítica, superar os sistemas hierárquicos de conhecimento, de opressão. Ela deve ser autônoma em relação aos poderes dominantes, a governos, partidos, empresas. Ela tem que ter um compromisso com a sociedade de uma forma independente, ter um financiamento público estável, inclusive, para poder ter essa independência. Deve ser horizontal, justa, promover trocas de conhecimento entre povos, lugares e culturas. Deve ser cooperativa e colaborativa, em vez de ter essa competição fratricida entre as universidades e internas universidades, criando um modelo cada vez mais cooperativo e menos produtivista. Deve ser democrática, participativa, deve ter um modelo de governança cada vez mais aberto e menos corporativo, empresarial e muito mais um laboratório de práticas democráticas. E, por fim, os últimos dois elementos, ela deve ser catalisadora da educação pública em todos os níveis. Então, a universidade ela é esse caldeirão de formação da educação para toda a sociedade, não só do nível do ensino superior. Ela forma inicialmente e continuadamente professores para todos os níveis. E, ao final, ela deve ser visível para a sociedade, ela deve ser influente, ela deve construir com a sociedade caminhos para a superação das injustiças, né, para que a gente tenha uma sociedade com maior equidade, desenvolvimento, sustentabilidade e para todos, né? Então, eu queria terminar com essa pequena agenda, porque acho que nós temos que ir para além da autodefesa e passar a palavra para os nossos colegas convidados aqui, falando agora em nome, como também anfitrião desse debate, como a professora Juliana. Então, muito obrigado a todos e todas. Professor Pedro, muito obrigada pela sua fala. Agora vamos passar a palavra para o professor Nelson Maldonado Torres, é professor do Departamento de Estudos Latinos do Caribe, no programa de Literatura Comparada da Rutgers University em New Jersey. Também é diretor do Instituto de Estudos Críticos Avançados do Caribe e do programa de Literatura Comparada da mesma universidade. Ele tem várias publicações sobre o Caribe, o pensamento negro e descolonial, e colabora com vários movimentos transdisciplinares e extraacadêmicos para a mudança epistêmica e social. Professor Nelson, seja muito bem-vindo. Muchas gracias, muito obrigado. Primero que nada, quisiera disculparme por no poder hablarles en portugués, ni siquiera quizás un poco en portuñol, pero siempre he tenido buena experiencia con camaradas, colegas, compañeras y compañeros de Brasil que no hemos tenido problemas comunicándonos, ellas y ellos con su portuñol y yo con mi castellano caribeño. Es un gran gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la gentil invitación y a ustedes por estar escuchando estas ponencias. Llevo una trayectoria algo larga de colaboraciones y diálogos en Brasil y siempre me es de mucho agrado
estar en conversaciones con colegas del país. Entonces, mi exposición se va a enfocar en, por un lado, una revisión al significado, a lo que significa la universidad como institución. Y también una invitación a hacer una crítica decolonial a lo que se llaman acá los liberal arts o las artes liberales, ¿no? Todo ese conjunto, esa conceptualización del conocimiento y de la enseñanza que divide el conocimiento en ya sea las humanidades, las ciencias sociales, las ciencias naturales, como las áreas claves de la educación de las artes liberales, acompañadas de entrenamiento profesional, ya sea en ingeniería, en abogacía, en negocios, etc. Pero quiero empezar con la pregunta, ¿qué es la universidad? Y es una pregunta, obviamente, cuya respuesta depende desde dónde se genere la respuesta. Entonces, una posibilidad es verla como la universidad se ve a sí misma, se autorrepresenta a sí misma, que es como una institución de estudios superiores dedicada a la formación de ciudadanas y ciudadanos responsables y de profesionales con la habilidad para pensar de forma independiente y crítica. Esto sería una forma que, de nuevo, muchas de las personas que trabajan en la universidad, que trabajamos en la universidad, nos gusta interpretar la universidad de esta forma, ¿no? Y un poco resumen la visión de las artes liberales de la universidad. La universidad no como un espacio para entrenamiento meramente técnico, sino para producir ciudadanas y ciudadanos responsables y profesionales con cierto grado de pensamiento independiente y crítico. Ahora bien, no se puede en realidad pensar seriamente la universidad sin comenzar a reconocer que en los últimos 2 siglos, en los últimos 200 años, las universidades públicas y luego privadas, la universidad en general ha sido una institución mayormente a favor de la formación de imperios, de estados, y más recientemente se ha visto subordinada al mercado. Entonces, una institución en función al bienestar de un poder imperial, luego de poderes estatales, y más recientemente se le exige un cambio a que exista en función al bienestar económico de ciertas élites globales. Entonces, la universidad, en ese sentido, nunca ha sido una institución neutral o una excepción con respecto a la lógica colonial de la modernidad. De hecho, esta idea de que la universidad crea ciudadanos responsables y profesionales con la habilidad de pensamiento crítico, todo eso queda circunscrito dentro de lo que se considera un buen trabajo o una buena función frente a las necesidades primero de los imperios, luego de los estados-nación y más reciente de los mercados. Entonces, los imperios primero crearon rutas, conexiones, ¿no? En distintos territorios, distintas formas de conocer y una forma de ver el mundo que los estados tomaron como base, y las universidades ayudaron a reproducir las formas de conocimiento, las rutas cognitivas que se abrieron en los procesos de expansión de Occidente sobre el planeta, ¿no? Entonces, por eso no es extraño que las universidades muchas veces se conviertan centros de apoyo de una forma de ver el mundo eurocéntrica, ¿no? Entonces, por otro lado, más recientemente, el mercado necesita profesionales eficientes y no tanto ciudadanos responsables. Entonces, en ese contexto, la universidad entra o es puesta en crisis, porque ya parece que lo que ofrecen las artes liberales no es necesario para que se continúen estas rutas de imperialismo y colonización, que el mercado también reproduce, al igual que lo hacía el Estado, que lo hace el Estado. Entonces, en este momento, la universidad
se empieza a ver desde este punto de vista mercantilista y de empresarios, y viene una alineación entre los puntos de vista neoliberales y el conservadurismo, ¿no? De derecha. Y entonces ahora los empresarios se convierten en políticos de derecha, que a veces son populistas también, y llevan una voz cantante contra la ciencia, contra la universidad. Pero yo quiero notar que esto es, no del todo, pero en gran parte una lucha intraimperial o intracolonial entre las necesidades de un cierto Estado con un imaginario colonial y las de un mercado, que le importa mucho menos el ciudadano, los ciudadanos, ¿no? Le importa mucho más ciertos sectores de riqueza. Entonces, lo que quiero proponer es que aún en estos momentos, cuando confrontamos esta crisis de la universidad por parte de derechas políticas en distintos países y del neoliberalismo, que al final, en el fondo, el reto mayor quizá no viene de afuera, de esas fuerzas externas a la universidad. Y creo que el reto mayor está ya adentro de las universidades. El desafío está dentro y por tanto es más difícil de lidiar con él y de ver, ¿no? Y está conectado justamente a la continuación y refuerzo de estas rutas de los imperios, que los imperios y los estados, que los imperios crearon, que los estados tomaron por sentado y continuaron creando, y que el comercio y el capital también siempre ha estado construyendo. Y entonces dentro de la universidad, la forma en que usualmente vemos el conocimiento, vemos lo que es cultura, método, ciencia, ya está subordinado a una función imperialista y colonial. Y eso está desde adentro. Entonces les quiero dar un ejemplo, no de los Estados Unidos, de donde estoy, sería muy fácil, pero de un lugar como Sudáfrica, donde también tengo muchos colegas y trabajo. Y en Sudáfrica, ustedes saben que después de 1994 y con Mandela en el poder, pues hubo un cambio de transición formal, donde ya el apartheid no existe de forma formal. Algunos arguimos de que todavía continúa de muchas formas. Pero es decir, que esto llevó a que personas en posiciones de liderazgo en el Estado o en instituciones como la universidad y la universidad pública ahora no fueran blancos bajo un régimen de apartheid, de segregación, sino que fueran personas negras con un régimen sin apartheid en la universidad. Y eso aparentemente pues llevaría a pensar a uno que si ya los líderes de las universidades son negros y negras y son personas negros y negras y ya no hay apartheid formal, que ya se han removido los impedimentos para, digamos, una descolonización o democratización de la universidad. Sin embargo, las revueltas estudiantiles de 2015 que llevaron el nombre de Rhodes Must Fall y Fees Must Fall hacen claro que eso no fue el caso. Que lo que yo encontré en mi trabajo en Sudáfrica es que obviamente ocurren cambios desde arriba, desde ¿no? las presidentas de la universidad, las personas que dirigen las posiciones más altas y algunas un poco más bajas, vicerrectores, quizás hasta decanas, decanos. Y entonces hay un estudiantado que son negras, personas negras, y de abajo también muchos estudiantes negros que empiezan a entrar o intentan entrar, pero en el medio hay, en inglés se llama middle management, ¿no? Están los profesores blancos que llevan mucho tiempo trabajando en la universidad, o muchos de los cuales son directoras de departamento, de institutos, y esas personas son las que vigilan las puertas e impiden los cambios, y tienen mucho poder. Y lo difícil es que estas personas, durante el régimen del apartheid, bueno, son personas usualmente liberales que se oponían al apartheid, pero de todas formas son sumamente eurocéntricas y racistas, ¿no? Pero se creen y se ven ellas mismas como la solución, ¿no? Como la solución, parte de la solución al problema, y se ven como vigilando, ¿no? Vigilando la coherencia de los campos de conocimiento, la tradición académica, y se resisten a unas críticas radicales del conocimiento dentro de la universidad. Entonces, en ese caso,
estas personas en el medio a veces toman al Estado neoliberal también como objeto de crítica y al mercado, que debe ser criticado, pero esa crítica no les permite ver la forma en que ellas y ellos dentro de la universidad son muchas veces los que impiden mayores cambios. Y yo vi ocasiones donde las personas más neoliberales en ocasiones tenían, o que estaban en posiciones más altas, tenían mayor disposición de cambio que las personas que estaban en el medio, las personas estas blancas en el medio, ¿no? Pero ellos nada más se quejaban de la fuerza externa y del neoliberalismo y del mercado. Entonces a mí me interesa ver y prestarle atención a eso. Por mucho que Trump y Bolsonaro sean problemas, estos problemas ya están adentro y cómo atenderlos. Y eso me lleva a proponer una crítica radical a las artes liberales, a estas liberal arts, a este corazón de la Universidad Occidental. Y en diálogo con un activista de Túnez, exiliado en Francia, Sadri Chiari, yo prefiero llamarle a las artes liberales y a la universidad basada en estas, no universidad o artes liberales, sino un campo académico blanco. Sadri Chiari habla del campo académico blanco, del campo político blanco. Yo utilizo el concepto para referirme a la universidad como un campo académico o epistémico blanco, si se quisiera. Y este es un campo donde se produce lo que Du Bois llamaba el alma blanca. Yo hoy diría en América Latina y en Brasil, el alma blanco-mestiza. Entonces hay que intentar desactivar los mecanismos en las universidades que continúan produciendo el alma, como dicen el soul, hablaba Du Bois, the white soul, el alma blanco-mestiza. Esa alma blanco-mestiza es parte de lo que Du Bois llamaba una religión blanca. Es decir, que se hace pasar por secular y cientista, pero en realidad en el fondo tiene unos elementos, digamos, religiosos, de una fe en la potencia del hombre blanco, blanco-mestizo, y un escepticismo constante con respecto a otras poblaciones como las indígenas y las negras. En términos de cómo esto, la producción del alma blanca y la religión blanca crea un sistema de inmunidad. Esto es un término de Julia Butella, una activista francesa, argelina, radicada en Francia, un sistema de inmunidad blanca, donde los blancos, blancomestizos se sienten inocentes y como los atacados y las atacadas por el Estado, a veces por los conservadores, por la derecha, por el pueblo, por los sectores bajos, etc. Eso la universidad ayuda a reproducirlo. Entonces, en estos momentos de pandemia, me parece a mí que hay que de alguna forma contrarrestar, ¿no?, el sistema de inmunidad blanca para que todas y todos juntos podamos encontrarle solución a la pandemia. Que acá en Estados Unidos se ha dicho que no es tan difícil al final y al cabo, basta con que todo el mundo tome en serio algo como ponerse las máscaras, pero ya sabemos cómo se ha politizado, cómo el alma blanca, blanco-mestiza la ha politizado y a veces esa misma alma blanco y blanco-mestiza se reproduce en cuerpos de color y crea lo que se podría llamar una catástrofe. Y ahí la universidad puede tener un rol ayudándonos a superar los límites del alma blanco-mestiza y de esa religión blanco-mestiza en la que todavía los estados y los mercados descansan y se alimentan. Muchas gracias. Muito obrigada, professor Nelson. Agora eu passo a palavra para a Tamires. A Tamires Nascimento, ela é formada em Serviço Social pela Unifesp e é pós-graduanda no Programa de Serviço Social e Políticas Sociais, com a dissertação sobre o tema sobre a presença e permanência das mulheres negras que estudam nesse mesmo programa de pós-graduação. A Tamires também é integrante do Núcleo de Estudos Reflexos de Palmares da Unifesp na Baixada Santista. Tamires, seja muito bem-vinda. A fala é sua agora. Obrigada. Vocês me ouvem bem? Ouvem? Bom, eu sou Tamires, conhecida por muitos como Tami. Quero deixar um salve aí para todos que estão nos acompanhando.
estar nesse espaço é muito caro para nós, né? Principalmente quando somos mulheres negras. Eu sou filha da Dona Maria, mulher negra, semi-analfabeta, que durante a vida inteira foi empregada doméstica. E eu sou a primeira da minha família a acessar a universidade. Eu estou dizendo isso não só para vocês tomarem conhecimento, né, do lugar que eu estou partindo, mas também para entender que, mesmo diante, né, ainda com todas as implicações, né, diante do imaginário social, colonizador, colonial, nós conseguimos romper, né, com essas barreiras que durante muito tempo esteve colocadas para nós, né? Ainda assim, somos muitas, né? Somos a primeira geração, né, de muitas famílias negras, né? Somos a primeira de muitas a conseguir acessar o ensino superior. E aí, quando a gente está nesse caminho de acessar o ensino superior, a gente também se depara com esse projeto, né, de desestruturação, de retrocesso de direitos, não só falando, né, de cotas raciais, mas para além das cotas, pensar o acesso, a permanência e ter condições de permanecer, vamos se dizer, de forma plena. Quero destacar aqui que projeto de universidade, pensar a universidade, é um projeto anterior do ponto de vista que eu parto, que é pensar a universidade a partir do movimento negro, a partir das lutas da população negra, das organizações que desde a abolição, né, desde os anos iniciais, vem trazendo proposições, vem tensionando o Estado por um projeto de universidade que permaneça, né, que a gente consiga acessar esse espaço. E aí a gente tem, desde o início do século XX, né, diversos grupos, e aí eu cito o Teatro Experimental do Negro, a Frente Negra Brasileira, a Imprensa Negra, mais para frente a gente vai ter o MNU, a gente vai ter o Movimento de Mulheres Negras, que ao longo dos séculos foi escancarando e denunciando o racismo, né? Denunciando, sobretudo, o racismo estrutural que nos coloca em determinados lugares da sociedade, reivindicando uma outra formação, né? Uma outra estrutura de universidade, tanto uma universidade que pense a sua estrutura, né, colonial, pense a sua estrutura elitizada, branca, né, onde o conhecimento e a produção desse conhecimento parte de um determinado lugar de saber. Então, nós temos aí hoje mais evidente a produção de intelectuais negras, de intelectuais negros, né? Então, eu posso citar aqui, por exemplo, nós temos Lélia Gonzalez, nós temos Beatriz Nascimento, nós temos Sueli Carneiro, né? Nós temos Clóvis Moura, temos uma vasta produção teórica que vem nesse caminho e que vem tensionando justamente esse modelo de ensino, essa produção, a partir de uma episteme, a partir de um lugar que é um lugar que invisibiliza conhecimento, que invisibiliza as experiências, coloca para nós um modelo de educação, né, que está distante da nossa realidade. Importante dizer também que o processo de cotas raciais, que também é algo caro para a gente, né, também há uma tensão desse lugar, né, que o movimento fez durante todo o século, sobretudo para que a universidade tenha mais presença, mais pessoas negras. E quando eu falo de uma universidade, eu defendo o modelo de uma universidade pública, gratuita, de qualidade,
uma universidade em que, né, a gente tem nós evocamos, né, uma universidade popular, uma universidade que se pinte de povo e, sobretudo, uma universidade que passe a enegrecer os seus currículos, passe a enegrecer a sua estrutura, né? Eu, enquanto mulher negra, nesse espaço de produção de conhecimento, tenho observado como que a gente... É muito custoso para a gente conseguir entrar nessa estrutura e propor, né? Só que aí, quando a gente entra nessa estrutura, a gente traz alguns impactos. E aí a gente vai pensar que a nossa presença nesse espaço cria tensões, né, para esse modelo que não aceita ser questionado, né? Cria questão quando a gente provoca os debates, quando a gente questiona os currículos, quando a gente disputa as visões epistêmicas de produção, né, que por vezes não autoriza e não aceita que mulheres negras produzam a partir de um determinado lugar, né? Pensar universidade pública, para mim, está estritamente relacionado a pensar também presente, né? Olhar por um projeto que já vem sendo reivindicado há muitos anos, né? Não é de hoje que nós reivindicamos um projeto de universidade que parte de um outro lugar, que foi esse que eu mencionei aqui, né? Um projeto em que a gente possa alterar essa estrutura, desde a sua gestão até a sala de aula, que nós consigamos acessar a universidade, tendo ao nosso olhar, né, pessoas negras em outros espaços desse lugar, não somente na portaria, na limpeza, porque isso fala muito do racismo estrutural e dos lugares que estão colocados para a população negra acessar, né? Então, a gente seguimos dentro desse projeto, que é um projeto de disputa, né? Nós estamos disputando esse lugar e quando nós conseguimos chegar a este lugar, nós estamos passando por um retrocesso imenso. Então, para nós, sempre se torna um duplo trabalho, um triplo trabalho, né? Porque nós temos que combater não só esse retrocesso, né? Garantir que a gente avance, mas também garantir um outro projeto de universidade, né? Que é esse projeto que parte por esse outro olhar, por esse outro lugar. Então, nós temos aí não só dois trabalhos, mas nós temos muito mais. É aquela discussão, né? Nós, pessoas negras, nós, e sobretudo mulheres, nós não vivenciamos somente o machismo, nós vivenciamos machismo, racismo, sexismo. Pensar a universidade para a população negra atravessa e muito esse lugar, né? E pensar também futuro de universidade também está muito relacionado com o nosso presente. E aí, sobretudo numa pandemia em que escancara as desigualdades, né? Eu acho que não teria como falar sobre esse tema sem pensar esse momento atual que a gente vive, né? Como já foi trazido anteriormente, mas escancara, né? Os lugares, as desigualdades, localiza os territórios, os corpos que são alvos, né? Que mesmo diante desse cenário, a gente não está isento, né? Não estamos isentos, não estamos isentes de nada, né? Pensar futuro de universidade implica pensar, sobretudo, como que nós vamos nos manter vivas, né? Como nós vamos nos manter vivos. Que aí fica também evidente que existe um projeto de extermínio que segue em curso há séculos, né? O racismo estrutural, como já dito, ele determina os lugares da população preta, pisa no pescoço de mulher preta, ao mesmo tempo leva o filho para a morte de diversas formas, seja pelo dedo no elevador, seja pelo tiro do fuzil, e está levando a vida dos filhos para a morte.
determinam os postos de trabalho, né? Nós temos aí as mães de Maio, as mães do cárcere, mães de Marielle, Luana, as Ágatas, João Pedro, Miguel, Cláudia, Amarildo, né? Que choram por esse corpo caído e pela impossibilidade de dar continuidade, né? Pensar o futuro de universidade está ligado, pensar a continuidade geracional também para a população preta, né? Pensar esse outro projeto, pensar como que nós conseguimos avançar dessas diversas formas, né? E aí pensar também que pensar universidade e o futuro implicar pensar num outro projeto, né? E aí pensando que nós estamos acessando a universidade pública, mas nós acessamos em condições muito precarizadas, né? Importante a gente pensar que as políticas de permanência, elas devem ser políticas que não passem somente pelo material, que ela passe pelo psicológico, né? Que ela passe pela garantia de ter acesso à produção de conhecimento, à produção de pesquisa, e que passe, sobretudo, por ter condições de conseguir disputar um lugar no mercado de trabalho, como assim dizer, né? Que a gente consiga ter condições desde acessar, concluir e o pós-concluir. Como que a gente estrutura esses 3 momentos, né, dessa passagem? E, sobretudo, como que a gente dá conta de continuarmos vivas, com sanidade mental, que é o mais importante dentro dessa produção, dentro desse processo todo. Enfim, são muitas questões que dá para a gente pensar, né, desenvolver por aqui, mas o tempo está finalizando. Por enquanto é isso. E a gente pode conversar depois nas perguntas. Muito obrigada. Tamires, muito obrigada pela sua fala. E agora a gente vai passar a fala para o professor James Holstein. O professor é professor de antropologia na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Ele é diretor fundador do Social X Lab. Lá ele produziu plataformas de software para aplicativos móveis e baseados na web, que abordam os termos e escalas da Assembleia e deliberação democrática, ação cívica e conhecimento urbano. Os seus projetos de software incluem o appcivist.org e o dengchat.org, que envolvem pessoas em democracia direta, orçamento participativo, baseado na comunidade. Ele implementou o Dengue Chat na Nicarágua para reduzir o risco de dengue com resultados notáveis e colaborou com a Unifesp para implementar o PPCivist no desenvolvimento do projeto pedagógico institucional usando métodos de democracia direta. Professor James, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. É muito legal estar aqui com vocês no espaço virtual de Unifesp, do Brasil inteiro, parece, numa mesa sobre o futuro das universidades. Muito obrigado pelo convite. É muito difícil prognosticar o futuro, então eu não vou tentar. Quem poderia ter prognosticado o Bolsonaro em Brasília alguns anos atrás? O que a gente pode fazer com mais confiança, mais cientificamente, com humildade, mas também com a audácia, é avaliar as circunstâncias do presente das universidades e sugerir, como Lenin é uma longa genealogia de revolucionários, o que precisa ser feito. A meu interesse é isso, o que precisa ser feito neste momento, no presente, não no futuro, mas no presente. Deixe-me resumir no começo a minha resposta. A gente precisa ser radical agora. Sim, radical. Para reinventar as universidades como instituições públicas, gratuitas e verdadeiramente abertas ao povo
antes que as forças da direita raivosa destruam as universidades como berço de coprodução de conhecimento, de autocrítica, de cidadania democrática, sempre em inovação, não só nas áreas de ciência e tecnologia, de pesquisas de laboratórios sobre coronavírus, por exemplo, mas também nas áreas de ciências sociais e nas humanidades. Podemos ser radical neste momento, acho eu, na interseção de 4 métodos ou abordagens de avaliação. Eu vou tentar falar sobre esses métodos, mas talvez de ponto de vista filosófico, porque as apresentações anteriores de Pedro, Nelson e Tamires eram tão legal, tão brilhante, tão específicos. Eu vou tentar falar sobre esses 4 métodos que eu acho importante implementar para ser radical neste momento de grandes desafios para nós, nas universidades públicas. A primeira é a crítica, que é a crítica interna, e não só das forças externas, mas quer dizer a crítica da universidade própria e sua organização interna na conjuntura política atual. O segundo método é o experimento. Repensar a organização universitária e os procedimentos em todos os aspectos para que eles se tornem tantos pequenos experimentos ou exemplos de inovação da democracia e, portanto, da inovação contínua da sociedade democrática. Então, em efeito, a universidade vira uma plataforma de inovação contínua. Quer dizer de perturbação, rompimento, rebentamento. Eu não sei exatamente a palavra em português. Em inglês seria disruption. Talvez perturbação, rompimento, rebentamento. Captura essa ideia de disrupt. O status quo em efeito, significa como institucionalizar nas universidades públicas um espírito revolucionário de crítica e do experimento. E esse espírito só pode florescer em conjunto de mais 2 abordagens, que é a humildade e audácia. Como humildade, eu quero enfatizar a humildade de ouvir e compreender, basicamente, que a universidade atual é uma bastião, quer dizer, uma bastião de privilégio. A humildade de compreender que esse bastião de privilégio é feito para proteger e perpetuar privilégios das elites, o que dizer privilégios da sociedade branca, masculina e cristã. E a universidade tem que ter, nesse momento, essa humildade de compreender o significativo desse privilégio. Mas, no mesmo tempo, tem que ter a audácia de experimentar com a própria organização para mudar esse privilégio. Então, é uma combinação de crítica, experimento, humildade e audácia. As circunstâncias presentes no presente das universidades públicas pode ser investigado, contemplado, perguntando qual é o papel da universidade pública na sociedade contemporânea. Mas essa questão é difícil abordar, porque é obscurecido pelas forças de uma tempestade perfeita, no qual a universidade se acha neste momento. E Pedro, e Nelson, e Tamires já desenhou essa tempestade perfeita. Primeiro, claro, a mercantilização da educação.
é óbvio, a universidade não consegue proteger os seus recursos básicos. Os professores, estudantes, os técnicos, a pesquisa, a infraestrutura, a independência, a autonomia. A universidade fica muito vulnerável nesse momento política, econômica e cultural a proteger esses recursos. Tem também uma crise de valores que eu gostaria de enfatizar. A estimação pública da universidade pública fica numa contradição muito perigosa nesse momento sobre o produto que as universidades públicas entregam à sociedade. De um lado, tem uma raiva populista contra o elitismo das universidades. Essa raiva, em vários pontos, é justificável. É justificável, porque as universidades são bastiões de privilégios. Mas, de outro lado, ao mesmo tempo, a estimação popular percebe a educação superior como posso dizer, ticket de refeição. Quer dizer, o meio mais direto para uma vida de vantagens, enfim, de privilégio. Então, é uma contradição. Deste ponto de vista, a universidade tem valor como oportunidade para o aluno a se juntar às elites. A universidade não é vista como oportunidade de produzir cidadania democrática ou iluminação social geral, mas como formas egoístas de carreiras. Então, essa contradição de raiva popular contra o elitismo é como oportunidade de mais elitismo, é uma complexidade difícil a lidar. O outro aspecto da crise de valor tem a ver com o conceito e atuação da universidade como lugar de meritocracia. Uma meritocracia claramente baseada em proteger e perpetuar privilégios de elite usando custos de matrícula, testes como exames como vestibular, exames nacionais como vestibular, vários critérios de contratação e promoção. E o projeto de repensar a universidade também é um projeto de repensar esse sistema de meritocracia falsa. Meritocracia que proteja uma bastião de privilégio. E nesse sentido, os outros palestrantes já falaram sobre a importância da universidade aberta, sem custos, verdadeiramente aberto. E sem essa dependência de uma meritocracia que, no fundo, é baseado nos privilégios das elites. Para rebater essa crise de valores e responder à questão principal, qual é o papel da universidade pública na sociedade, tem vários componentes. Eu só vou falar de uma, que é a relação da universidade com a democracia. Eu vou enfatizar também a democracia direta, começando com a ideia que o problema com a democracia no mundo atual, a democracia que claramente está fraco, arruinando, sem eficácia, sem força para ninguém. A democracia liberal se esgotou. Se esgotou. A gente tem que enfrentar isso. A democracia liberal se esgotou. E se esgotou porque, primeiramente, a gente delega a soberania popular aos elites e aos experts. Basicamente, aos políticos profissionais, os burocratas de carreira, os produtores de conhecimentos especializados. E essa delegação produz uma alienação, a passividade, a frustração, ineficácia e corrupção. Não é surpresa, porque a gente delega nosso poder de soberania. Esse problema
o problema sempre principal da política, desde 2000 anos, é como institucionalizar uma autogestão democrática, uma autogovernança democrática sem delegar. E a única saída é reinventar uma democracia direta para uma sociedade moderna de grande escala. De democracia direta, eu quero dizer uma institucionalização, exercícios de procedimento e de cargos que permitem que aqueles que são afetados pelas decisões participam decisivamente através de debate ativo e decisões vinculados e vinculantes no corpo deliberativo que estão fazendo essas decisões. Essa participação, dependendo da escala, pode ser com representação ou sem representação. Porque a representatividade, a posição entre direta e representativa é falsa. A questão é se a representação e como a representação é definida pela eleição, pelo sorteio, pela seleção, etc. Bom, então, tem 4 grandes críticas da democracia direta na história. E a universidade tem que rebater cada crítica. O primeiro é a escala. Quer dizer, a democracia direta só pode funcionar em escala muito pequena. 40 pessoas, uma assembleia de 40, 50, 60 pessoas. Então, não funciona numa sociedade grande, de grande escala. A segunda é incompetência. Por 2000 anos, as elites estão repetindo que o povo é incompetente a se governar diretamente. Por quê? São ignorantes e irracionais. Então, há uma grande crítica à democracia. A terceira é o lazer. O povo não tem o lazer suficiente. O tempo, atenção e dinheiro necessário para se governar. Então, dependente de elites que tem. Bom, para combater, rebater essas 3 críticas, como incorporar a democracia direta nas universidades? Basicamente, implementando 4 princípios na organização internas da própria universidade. A primeira é organizar a universidade através de uma estrutura de assembleias, conselhos e júris, cujos membros são sorteados da comunidade universitária completo. Professores, estudantes, técnicos e membros da comunidade residencial em volta da universidade. A segunda, essas estruturas têm que se organizar através de uma deliberação direta com decisões vinculantes. Com rotação de cargos e alternação de cargos relativamente rápido. A terceiro, e tem que usar métodos de sorteios, de escolha aleatórios para compor as assembleias, conselhos e júris. A gente não está acostumado a isso. Isso vai levar muito trabalho, mas tem que ter sorteios. Todos nós somos competentes a aprender, exercer cargos na universidade. E por último, a gente tem que reequilibrar a relação entre conhecimento especializado, super importante, claro, necessário, conhecimento especializado dos experts e conhecimento popular. E no momento, a gente enfatiza só a produção do conhecimento especializado. E a gente tem que reequilibrar esse conhecimento especializado com o conhecimento popular, que também é baseado em valores fundamentais. Eu diria que a Unifesp teve a coragem de fazer um exemplo deste experimento crítico, humildade e audácia do qual estou fazendo, implementando
uma PPI, fazendo uma PPI, um PPI com métodos da democracia direta. A chanceler da Unifesp teve a coragem, e a equipe dela na proreitoria, de tentar fazer um plano estratégico da universidade de 7 campos, de 25 mil pessoas, usando esses métodos da democracia. Foi um grande privilégio meu de ter participado nesse projeto. Eu acho que isso pode ser um exemplo. Quando a gente acaba, né, o PPI com a votação final, espero no mês que vem, pode ser um exemplo de um produto que o Unifesp, como universidade pública, conseguiu fazer, sendo radical, tendo essa humildade de ouvir a comunidade, audácia de experimentar e criticar, pode ser um exemplo que pode trazer para a sociedade uma nova tipo de democracia direta que poderia dar à democracia uma resiliência para proteger a sociedade, os seus membros, o ambiente. Uma resiliência democrática que a gente precisa com urgência nesse minuto. A universidade pode trazer, então, esses muitos, tantos pequenas experiências de uma democracia direta feito dentro da universidade, com os próprios processos, para a democracia municipal, para a democracia urbana, da cidade. Esse seria o futuro da universidade. Entregar esse produto da democracia direta para a sociedade local. Muito obrigado. Muito obrigada, professor James. Eu estou acompanhando o chat do Congresso e tem muitas falas falando sobre o português, que o seu português é perfeito, professor. Então, comentários aqui falando do seu português. Utopia. Eu separei algumas perguntas que foram feitas no chat, então, como a gente está com pouco tempo, eu faço as perguntas e aí cada um de vocês tem 5 minutos para comentar sobre elas, pode ser? E já fazer as considerações finais, tá? Então, vamos lá. A Silvia Batista, ela fala, gostaria de pontuar o cuidado que temos que ter frente a programas como o ProUni e FIES. Dada a abrangência de suas ações e de como ampliou possibilidades para estudantes que continuariam excluídos do ensino superior, as contradições precisam ser debatidas, mas não podemos deixar de sublinhar o alcance social dos programas desenvolvidos nos governos entre 2003 e 2016. A Bruna Mota, ela faz uma pergunta para o professor Pedro. Professor Pedro, acha que nosso atual presidente e seus aliados têm poder suficiente para acabarem de vez com as universidades públicas? Visando o corte de auxílios permanência, a bolsa de pesquisa, entre outros cortes, o que esperar a curto e médio prazo? Isadora Silva pergunta também para o professor Pedro. Qual seria a necessidade da universidade pública preparar os estudantes para o mercado de trabalho de fato, assim como as universidades particulares de elite fazem? Vejo que o aluno sai muito mais preparado para continuar no meio acadêmico. A Otila Steifer, para o professor Nelson. Professor Nelson, suas reflexões corroboram os fundamentos que ancoram nossas lutas árduas para garantir as universidades públicas do nosso país. Tiveram vários comentários elogiando sua fala, professor Nelson. Amanda Carnaíba. Tenho uma dúvida. As políticas de inserção das minorias, como as cotas, são importantes, mas além de entrar na universidade, essas populações precisam também se manter até a graduação. E há uma evasão de negros e estudantes baixa renda, mulheres mães, por falta de políticas de permanência estudantil.
quais as perspectivas dos palestrantes sobre a eficiência das políticas de permanência estudantil para essas minorias e o que deve ser melhorado? E aí uma última pergunta que eu anotei aqui, que é da Josefa Santos, para Tamires. Tamires, embora saibamos que tivemos e temos excelentes professores em nossa formação acadêmica, o que você acredita ser necessário para que alguns compreendam a necessária readequação dos métodos de ensino diante a inserção deste aluno, que ao ter seu lugar garantido dentro deste espaço, encontra pela frente professores despreparados em relação ao atendimento das novas demandas, alguns crendo, inclusive, que nada tem a ver com isso, com a defasagem tanto objetivas como subjetivas dos alunos? E o Everton Leão, ele fala o seguinte: como pensar o futuro da universidade pública, sendo que ela é mercantilizada a todo tempo, onde grandes empresas ditam o que pesquisar e para onde a verba vai? E o projeto Futurice só liberaria boiada. Passo a palavra para o Pedro. Pode ser, Pedro? Você começa? Tudo bem. Bom, são muitas e boas perguntas, né? Talvez começando pela da nossa colega Silvia Batista sobre o ProUni e o FIES. Expandir vaga sempre é bem-vindo. Agora a questão é como expandir. E a abertura de vagas no setor privado, turbinada pelo FIES, sobretudo, no ProUni é um programa que ficou com o valor mais ou menos estagnado, em torno de R$1 bilhão por ano, mas o FIES chegou a quase 20 bilhões por ano. E ele passou a disputar recursos com o setor público, né? E são vários os estudos que têm demonstrado que o recurso do FIES foi aplicado de forma descontrolada, sem critérios, com altíssima inadimplência. As universidades aumentaram as mensalidades com a garantia de que o pagamento ia sendo feito pelo governo sem risco nenhum. Chegou a um ponto tal que até o início do governo Bolsonaro foi anunciado uma lava-jato da educação. Não sei se vocês chegaram a saber disso e acompanhar o anúncio pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Justiça da Lava Jato da Educação, e estava lá proposto fazer uma auditoria do FIES. A bolsa caiu no dia seguinte. As universidades privadas ficaram em pânico com a auditoria no FIES, porque existem inúmeros exemplos de mau uso de recurso público, né? E, óbvio, a Lava Jato da Educação não durou uma semana, foi engavetada, né? Então, a gente poderia estar ampliando vaga pública ao invés de transferindo recurso para vagas caras e de má qualidade que o FIES subsidiou por longo período. Agora o FIES também está em crise. E chegando aos 40% de vagas públicas no ensino superior, como o Plano Nacional de Educação previa. E nós estamos hoje diminuindo. O setor público hoje está em 20%, né? Então, são sistemas que concorrem pelos fundos públicos, né? Privados, o sistema privado e o sistema público estão disputando subsídios, estão disputando financiamento, e ele é limitado, né? Tem uma outra pergunta aqui sobre o financiamento da educação. Esse é um tema super complexo, a gente tem restrições orçamentárias enormes, mas, ao mesmo tempo, enquanto o Ministério da Educação consome 100 bilhões de reais por ano, os juros da dívida estão consumindo mais de 300 bilhões. A gente paga em juros da dívida pública 3 vezes o orçamento federal da educação. Então, é uma discussão também de prioridades nacionais, né? A Constituição coloca prioridade para a educação e a ciência, mas a emenda do teto dos constitucionais colocou que antes de recursos chegarem em educação, ciência e saúde, eles devem pagar a dívida, né? Então, isso é um debate mais amplo, não vou expandir aqui. Os Estados Unidos foi um exemplo de cobrança privada das universidades públicas que levou a um endividamento estudantil gigantesco de mais de $1 trilhão. Hoje, inclusive, os candidatos republicanos estão todos falando em voltar a ter universidade pública gratuita nos Estados Unidos e abater a dívida dos estudantes. Então, é complexo a discussão de financiamento universitário, não vou ter tempo aqui de debater isso, mas realmente é um ponto a se discutir. Sobre a preparação dos nossos estudantes para o mercado, não tenho dúvida que, se você perguntar a recursos humanos, ao RH, que faz seleção em empresas,
se eles não verão com bons olhos currículos de formados na USP, na UFMG, na Unicamp, na UFRJ, na URGS, na Unifesp, evidentemente, né? Em relação a 99% das privadas. Quer dizer, a gente forma estudantes com excelência, né? E não é verdade que eles não sejam formados para o mercado de trabalho. A gente está fechando agora uma avaliação dos egressos esse ano, vamos ter dados bastante atualizados sobre isso. Temos cada vez mais estudantes trabalhadores, também isso muda o nosso perfil dos estudantes, eles já estão no mercado, no mundo do trabalho, prefiro dizer, do mercado de trabalho, e coloca questões também que o estudante formado na universidade pública, ele ao mesmo tempo propositivo, mas ele é crítico, ele é problematizado, ele problematiza. E muitas vezes o mercado quer pessoas em posições subalternas, operacionais, trabalhos instrumentais. Um estudante do setor público, ele vai colocar problemas, né? Ele vai procurar soluções, mas ele problematiza as situações em que ele está envolvido. E nosso objetivo principal também não é formar estudantes para ganhar dinheiro no mercado financeiro ou fazerem grandes carreiras brilhantes e privadas. Nós queremos formar pessoas que façam diferença no Brasil, que estejam no setor público, que estejam fazendo diferença no SUS, na escola pública, na administração pública, né? Mas em breve teremos mais dados, inclusive a professora Juliana está coordenando essa pesquisa dos egressos e podemos divulgar em breve. Para eu rapidamente concluir e me despedir aqui, não tenha dúvida, eu acho que nós temos que defender a universidade pública, mas ainda há muito o que avançar. O fato de ter criado a expansão e a política de cotas é um ganho enorme, inestimável, né? A força da Tamires aqui presente é um exemplo disso, dessa geração que vai fazer história, vai fazer diferença. Quer dizer, inclusive, as elites estão atacando, as elites que criaram o sistema universitário brasileiro estão atacando o sistema universitário, estão deixando que ele seja destruído pelo bolsonarismo e mandando seus filhos para estudar no exterior, porque percebem que hoje as universidades públicas estão formando uma outra vanguarda de intelectuais, cientistas, atores da sociedade, da esfera pública, que vêm de outras camadas da sociedade, de outras regiões, com outras raças, com outras experiências e que podem fazer diferença na sociedade brasileira. Então, a popularização, a transformação da universidade que está em curso, ela ainda tem fortes tendências elitistas, competitivas, corporativas, como também reforçou o professor James, mas nós estamos numa transição em que a universidade pública pode formar uma nova geração e, óbvio, caberá a essa geração decidir se ela vai fazer a diferença para transformar o país, para ampliar os direitos, para garantir o direito à vida, aos serviços públicos, ou se ela vai seguir um caminho das carreiras privadas, né, e apenas da ascensão social. É óbvio, não criticar a possibilidade de poder ter uma renda maior, mas eu acho que essa geração, que inclusive nasceu pelo SUS, foi criada pelo SUS, foi criada pela escola pública, né, assumindo cada vez cargos de liderança, de comando, que fazem diferença na sociedade, nas empresas, no setor público, vão fazer diferença. Isso será um legado inestimável para a sociedade brasileira. Mas precisamos que as universidades sobrevivam também a isso. Mas sobreviveremos, faremos a diferença e formaremos gerações que transformarão o Brasil. A luta é dura, é severa, mas estamos todos muito empenhados, muito ativos. Acho que esse congresso é um exemplo também de papel público, esfera pública da nossa universidade. E vocês viram a pluralidade de vozes, a potência dessas vozes e a nossa capacidade de poder fazer a diferença, mesmo no contexto diverso em que estamos. Agradeço a todos, sobretudo, né, nossos dois convidados internacionais que estão lá com fuso horário, se conectaram com muito boa vontade, Tamires da casa, aqui como eu, e a Juliana, também agradeço muito as nossas duas moças, representando muito bem aqui a nossa universidade, e passo a bola ao nosso próximo, acho que é o Nelson, as respostas. Antes da fala do professor Nelson, só vou fazer uma última pergunta que chegou para o professor James. Professor James, como esse momento que nos obrigou a, em tão pouco tempo, aprender a conhecer as possibilidades da tecnologia de comunicação, pode vir a favorecer o uso da tecnologia para a democracia direta? É uma pergunta da professora Cláudia Tessari. Passo a palavra. Sim, obrigado. Entendí que habían varios comentarios acerca de cómo varios puntos que señalé se ven reflejados en el movimiento
en Brasil estudiantil o movimientos sociales por cambiar la universidad. Y quería subrayar que hace ya casi unos 15 años, yo trabajé de cerca con un movimiento afro-brasileiro de Salvador Bahía llamado Atitude Quilombola, que luchó por las cuotas, el sistema de cuotas, pero también por justicia social frente a las comunidades negras y reparaciones. Y nosotros organizamos una conferencia en conjunto entre Atitude Quilombola, el movimiento negro, y la Asociación Caribeña de Filosofía. Y tenía un colega de la UFBA, del Centro de Estudios Afroorientales, que me dijo en aquel momento, no sé si es cierto, pero me dijo que él creía, ese era para él el primer evento que él veía en Brasil, para él, y sobre todo en Bahía, que una organización académica como la Asociación Caribeña de Filosofía organizaba junto a un movimiento negro, porque usualmente los académicos están estudiando a los movimientos negros, están tomándolos como objetos de estudio, pero no están trazando colaboraciones y trabajando con esos movimientos. Entonces, mucho de lo que hablé también ha sido inspirado en conversación y colaboración directa con movimientos, incluyendo, en el caso de Brasil, Atitude Quilombola. Entonces, quería aprovechar para subrayar la importancia de la relación entre personas dentro de la universidad con movimientos fuera de la universidad, que no se va a poder descolonizar ni la universidad, ni el conocimiento, ni la sociedad, si no hay trabajo conjunto, rompiendo el elitismo universitario también, pero también, y con la humildad, como decía el profesor, para ir afuera y poder, y no presuponer que uno tiene autoridad, ¿no? De uno establecer diálogos y, como dice Catherine Walsh, de desaprender y de reaprender, aprender de nuevo. Entonces, eso es un área que en la universidad se ha descuidado masivamente. Cuando pensamos en transformar en la universidad, no pensamos en cambios internos o en retar al mercado o al Estado, pero no pensamos en la afiliación, relación, conexión necesaria con movimientos que han estado fuera de la universidad, confrontando al Estado, produciendo conocimientos, teorías sobre lo que es el Estado, lo que es el poder, lo que es la subjetividad, que son importantes para nosotros descolonizar la universidad adentro. Entonces quería llamar la atención, uno a eso, y dos, a otro punto que Atitude Quilombola consideraba muy importante, y era el tema de las reparaciones. Pero, por ejemplo, ellos apuntaban a que cuando iban a buscar la literatura sobre el gran legado tan importante del pensamiento negro a nivel mundial, había muy pocas traducciones al portugués por las editoriales brasileiras y portuguesas. Y veían como un silenciamiento de todo un conocimiento en inglés que venía del Caribe. Y si uno va, por ejemplo, a Salvador, uno se encuentra la presencia de Bob Marley, muy fuerte en todo Salvador de Bahía, el Caribe, Afrocaribe, parte de esa parte de Brasil, y había mucha hambre y sed por ese conocimiento, pero no hay traducciones. Por ejemplo, ¿no? Veían que hay un proceso selectivo de qué se traduce. Tan pronto hay un pensador tal o cual de Francia, Europa o Estados Unidos tratando temas que el Estado reconoce como importantes, se traducen. Pero si hay temas, por ejemplo, estas teorías del alma blanca, de la religión blanca, pues eso no se traduce. Entonces creo que tiene que haber un proceso de reparaciones epistémicas, reparaciones a nivel de conocimiento, y que sin eso no hay proceso que se pueda dar, porque el conocimiento que necesitamos, las bases mínimas, básicas, para conocernos a nosotros mismos, al poder, a los otros, no las tenemos porque no están circulando. Entonces hay muchas actividades de ese tipo que son necesarias y que a veces las aprendemos no hablando entre nosotros mismos, sino hablando con movimientos fuera de la universidad. Gracias.
Bom, eu vou já aproveitar para responder tanto a Josefa quanto a Amanda, e tanto o Pedro como o Nelson já trouxeram bem. A universidade, ela está mudando o seu perfil, né? Acho que é muito evidente isso, está mudando o perfil. Nós temos hoje na universidade não só pessoas negras, mas nós temos também mulheres, né, mulheres negras, nós temos mulheres que são mães, nós temos trabalhadoras e trabalhadores, né? Nós estamos num outro perfil de estudante, né? Tanto as cotas raciais, sociais, possibilitaram o aumento, né, desse perfil, como também esse outro movimento que surge, né, de reivindicar. Então, muitas mulheres negras acessam a universidade através dos movimentos da militância, chega a esse espaço já com uma trajetória consolidada, né, uma trajetória de luta consolidada, e aí acessa esse espaço e produz esse outro perfil, né? Tanto as mulheres negras, trabalhadores, enfim, a população baixa renda, e todos nós acessando esse espaço cria esse outro perfil. E aí, sim, pensar a permanência, né, desse perfil é um desafio que está colocado para a própria universidade. A própria universidade tem que repensar, que foi aquilo que a gente já vem conversando, repensar essa estrutura, né, repensar esse modelo e compreender que tem esse perfil acessando, né? Então, seja a mãe, seja o trabalhador, seja um jovem, né, todos têm que ter a garantia dessa permanência. E ainda assim, pensar que essa estrutura ela foi construída para um determinado público, e quando esse novo perfil ele passa a acessar, quem está do lado de lá tem que começar a se mexer, sim, tem que começar a olhar para esse perfil e entender que ele já mudou, ele não está mudando, ele já mudou, né? E existe uma reivindicação nossa, e quando eu digo nossa, eu falo de mulheres, falo de movimento, falo de um modo geral, que é enegrecer os currículos, enegrecer o espaço acadêmico, né? Pintar de polvo, vamos para a educação popular, vamos produzir a partir de um outro lugar, né? De uma outra ideia. Dentro da minha pesquisa, eu venho dialogando com mulheres negras que têm esse perfil. São mulheres negras, trabalhadoras, mães, e que chegaram na universidade, sobretudo no mestrado, tardiamente, por entender que esse não era o espaço para elas, né? Por entenderem que esse espaço acadêmico já estava muito fechado e não aceitavam mulheres negras deste perfil, né? E com essa trajetória consolidada. Então, a partir do momento que nós acessamos esse espaço, nós trazemos para esse espaço essas provocações e pensar as políticas de permanência, seja na graduação, seja no mestrado, é o desafio da universidade, né? Então, pega esse desafio e aí a gente precisa pensar, enquanto universidade pública, como que nós garantimos, né? E não é com uma bolsa, auxílio para uma mãe no valor de R$200, né? Isso não é o suficiente. Se a gente não muda essa lógica, né, de produção, porque uma mãe, ela não dá conta de assistir uma palestra e ao mesmo tempo cuidar do filho, de fazer um estágio e ao mesmo tempo cuidar do filho, porque nós temos um perfil também de muitas mães que são sozinhas, né, mães solos. Então, a universidade precisa entender que nós estamos com um novo perfil de estudantes, né, nós estamos com um novo perfil que estão adentrando a esse espaço, e é muito importante que a gente faça essa leitura
como um todo, né? Não adianta a gente fazer isso de uma forma muito pontualmente separado. É um negócio que está junto, está ligado. E aí, para finalizar, dentro dessa experiência no mestrado, eu tenho percebido o quanto que é importante nós, população preta, pobre, periférica, que acessa esse espaço, permanecer tensionando este lugar, né? Essa estrutura, permanecer fazendo as provocações, sobretudo, ir lá, levar assim, ó, aqui o teórico, aqui a teórica, existe sim, né? Nós temos aí uma produção que é invisibilizada, né? Fazer essa disputa, né? Deste lugar, fazer as nossas produções a partir do nosso lugar de fala, sim, a partir daquilo que a gente consolida como, enfim, aquilo que a gente acredita dentro da nossa luta, da nossa vivência, que a universidade precisa, sim, se não aceitar, vai ter que nos engolir de alguma forma. Bom, é isso, eu agradeço a fala, agradeço a todos que acompanharam, que estiveram aqui. Eu passo a fala para o James. Professor, por favor. Tá, agora estou me ouvindo? Ok, obrigado. Temos tempo? Um pouquinho? Sim. Sim? Bom, eu gostaria de dizer duas coisas rapidinho. Eu sou menos confiante do que Pedro, talvez, nas novas gerações de estudantes para mudar a história, entre aspas, simplesmente por ser jovens e mais de composição de mulheres e minorias, sem uma preparação diferente das outras gerações. O importante é essa preparação diferente. Nos Estados Unidos, eu acho numa educação universitária massiva, tem muito acesso à universidade nos Estados Unidos, e a gente pode ver que os jovens, no momento, não votam. Reclamam muito para Bernie Sanders, mas na hora H não apareceu as urnas. 2 vezes. O voto deste ano foi menos do que em 2016 dos jovens. Isso é um grande problema. Não é só por ser jovem, novos jovens, que vai mudar a história. As universidades, como Tamares falaram, Tamares colocar a questão, acho, muito pontualmente. A universidade tem que trabalhar com o novo perfil dos estudantes, o perfil de ser trabalhador, mãe negra, etc. A universidade tem que trabalhar exatamente com esse novo perfil, na organização e na relação com as comunidades em volta. A gente não tinha muito tempo para falar nisso, mas a relação entre a universidade e as comunidades em volta é super importante. A Unifesp faz um ótimo trabalho com isso. Inovador, eu acho, o trabalho da Unifesp. O Berkeley também, onde eu leciono, que tem fama de uma grande universidade radical, é radical em muito pouca coisa, atualmente. É uma instituição conservadora. E não tem relações com a comunidade. Então, eu acho que essa questão, que a gente não teve tempo para abordar, é importante. Mas essa preparação diferente que a universidade tem que fornecer, que tem que desenvolver com as novas gerações. E se eu acho que teria uma esperança que as novas gerações entrariam no mercado de trabalho com um perfil diferente. Se não, vai ser a mesma coisa. Uma geração sufocada pela dívida, sem saber exercer com força as próprias direitos de cidadãos, e vai ser a mesma coisa. Então, a universidade tem esse grande desafio de trabalhar com um novo perfil e, eu acho, trabalhar usando métodos de uma democracia direta
para mostrar à sociedade que sim, o povo é competente para autogestão, sem delegar a força decisória aos elites. A questão da nova tecnologia é super importante e a gente não vai ter tempo de debater. Mas eu acho que tem uma oportunidade agora, uma oportunidade singular de desenvolver tecnologias de comunicação novo, digitais, que pode enfrentar esses três problemas, três críticas da democracia direta e histórica. Primeiro, a questão da escala. A gente demonstrou no IFESC que é na Nicarágua que a gente teve também uma implementação de uma tecnologia de comunicação nova para combater dengue, com resultados espetaculares, que essa tecnologia pode alcançar uma população enorme. Uma população enorme, possibilitando uma participação enorme de escala. E essa participação, usando essa nova tecnologia, mostra que o povo competentemente, posso dizer isso, com competência, utilizando essa tecnologia para aprender como participar, incentivando o trabalho, porque a nova tecnologia tem uma grande vantagem. Ele pode mostrar aos participantes os efeitos do trabalho quase imediatamente. Então, uma equipe, uma brigada em Nicarágua faz um trabalho comunitário, uma equipe de alunos, por exemplo, faz um trabalho comunitário num dia de trabalho, no sábado, upload dos dados, e imediatamente está registrado o efeito do trabalho. Esse retorno de trabalho imediato motiva as pessoas a participar. Então, a nova tecnologia tem essa possibilidade de combater a crítica da democracia direta de escala, de competência e de tempo. Obrigado. Infelizmente, nosso tempo acabou. A gente poderia ficar aqui mais algumas horas falando sobre o assunto, né? Falas muito enriquecedoras. Eu gostaria de agradecer vocês, todo o conhecimento compartilhado com a gente. Ficamos por aqui, então. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Tchau. Tchau, tchau.